Então, qual é o conselho que você pode deixar para este jovem que muitas das vezes tem aquele pensamento, aquela ideia, eu quero abrir um negócio, quero abrir um empreendimento, mas tem um medo, a língua, não, a língua eu não sei falar muito bem, não, vão pedir muitos documentos. Qual é o conselho que você pode deixar para essas pessoas? Ok, primeiramente é se capacitar. Uhum. Sejam todos bem-vindos ao Dia do Imigrante, o podcast onde pessoas reais contarão suas histórias e trajetórias além das fronteiras. O lema do nosso podcast é a diferença. E hoje, claramente, não é diferente. Temos um convidado, um jovem, que com a sua visão está a trazer a diferença na nossa comunidade. E não só sociedade é objetivo. Mas claramente, como nada melhor do que ele mesmo se introduzir, seja bem-vindo ao podcast Sanati. Obrigado. Afinal, quem é o Sanati? Ndombele Sanati Agostinho é o meu nome. Angolano, residente aqui nos Estados Unidos, 3 anos a caminho de 4, e empresário também. E olhando para a palavra imigrante, o que essa palavra significa para ti? Porque sabemos que imigrante não é só aquela pessoa que saiu de um país para ir viver num outro. Mas há muito mais que isso. E muitas das vezes a nossa trajetória é que molda essa palavra para nós. Então, o que ser um imigrante significa para ti? Primeiramente, ser imigrante é uma palavra muito difícil. É uma palavra muito difícil na minha vida, porque sendo jovem tive que abandonar o meu país. Fui esforçado a abandonar o meu país, mas decidi experimentar outros países ou outros horizontes, mas não ficar acanhado, avançar com os meus objetivos. E sabemos que a trajetória de ser um imigrante é muito difícil, muitas das vezes traz muitas barreiras, muitas dificuldades, principalmente para uma sociedade onde a gente não conhecia e começar tudo de novo. Como é que foi essa trajetória de você sair de um país para o outro, já na fase adulta, começar tudo de novo, a alavancar a tua vida, sem contar a língua, a dificuldade da língua, o aprendizado, aquelas etapas todas, como é que foi essa trajetória até você chegar nesse momento? Certo. Eu quando mencionei uma palavra, e ser imigrante é uma palavra difícil, por que eu mencionei essa palavra? Ndombele Sanati Agostinho tinha já, ou tenho até agora, a minha vida já bem constituída em Angola, no meu país de origem, mas quando tive que abandonar tudo, seguir o novo sonho, foi difícil porque no primeiro dia, quando eu venho para aqui, para os Estados Unidos, eu não vi por uma via normal, né? Como todo mundo, muitos vêm. Eu tive que vir pelo caminho que nós conhecemos, que é o Caicai, que muitos chamam. Tendo aquela vida que eu tinha em Angola, não estava acostumado com esse tipo de coisa. E quando decidi vir para aqui, fui para a Embaixada dos Estados Unidos 2 vezes, uma semana, um mês depois do outro mês, para tentar o visto, mas fui negado. Mas eu não aceitei aquela coisa de ser negado. E outro ponto também, para sair de Angola para vir para aqui, Deus mostrou para mim e para minha esposa, porque na época eu já era casado, que Angola já não tinha nada para mim. Certo? Então, quando fui para a Embaixada dos Estados Unidos 2 vezes,
negaram-me o visto e fui pela Embaixada do Brasil. Não demorou uma semana, o meu visto saiu. Mas fui pelo Brasil, estando no Brasil, fui pelo Brasil com a ideia de chegar no Brasil. A minha esposa, como estava grávida, e era uma gravidez de risco, só para nós vermos como é que Deus faz as coisas, nós queríamos vir pelo mais fácil. Mas ele disse que não. Deus disse que vocês não vão ir pelo mais fácil, vocês vão ter que ir pelo caminho que eu estou a vos levar. Então chegamos no Brasil, recebemos as informações, porque a partir de Angola tinha pessoas que nos disseram que se vocês irem pelo Brasil, tem um caminho que lá usam, que é chegar no Brasil, comprar bilhetes, vir pelo Nicarágua. Mas posto lá no Brasil, o caminho ou a via estava fechado. Não falar muito de imigração, porque é passado, não gosto de lembrar muito. Mas quando chego aqui nos Estados Unidos, quando entro nos Estados Unidos, fui pela detenção, coisa que não estou acostumado. Fui pela detenção. Na detenção, fiquei uma noite. No dia seguinte, fomos libertos, fomos para um hotel. Mas nós não estávamos em paz. Por quê? Porque foi no mês de agosto que nós chegamos nos Estados Unidos. Em novembro já tínhamos corte marcada. Uau! Então, o coração estava nas mãos, porque a partir da detenção ou no hotel onde nós ficamos, fomos ouvir conversa dos outros irmãos, as histórias e tudo mais. Mas, graças a Deus, eu já vinha preparado com a minha história, que foi o motivo que me fez sair de Angola para aqui, por eu ser empresário. E eu já vinha com a minha história, mas não tinha condições, porque o valor todo foi gasto do caminho da fronteira até chegar ao destino final. Até chegar ao destino final. Então, disseram que tinha que arranjar um advogado, tentamos contactar os advogados, os frees, né, gratuito, mas não tivemos sucesso. Isso porque muitas das vezes isso também leva tempo pela lista longa que eles têm. E realmente, pelo que você explicou e pelo tempo que vocês tiveram da vossa saída da detenção até a data do corte, realmente não teria tempo, porque normalmente essas listas podem até levar anos. Certo. Para te responderem e realmente é muito complicado. Certo. E não tendo meios para ter um advogado, então eu estava na Califórnia, certo? Na Califórnia viemos para aqui, para o Maine, onde quase tudo começou. Encontramos pessoas de boa fé. E eu me lembro que naquela época eu conheci um pastor chamado Pastor Shonda, aonde ele tiver um abraço, que ele até levou-me a um advogado que hoje é meu advogado, com o nome de Maxi, uma pessoa muito fixe, tornou-se meu amigo, até hoje tenho uma boa relação com ele, na qualidade de ser empresário. Também foi uma das pessoas que me deu algumas luzes, porque não só tratou do meu processo de imigração, como também dava-me alguns conselhos. Porque eu sou uma pessoa que, quando chega num sítio, quer sempre perguntar, quer sempre saber como é que são as coisas. Fico sempre com pulga atrás de orelha. Foram as coisas que eu gostaria de saber quando eu cheguei aqui. Sou muito curioso. Quando falei com o pastor Shonda na época, ele disse: olha, tem um advogado, não é nada bom, mas você, como está precisando de um advogado, vamos para lá. Já. Também não tinha escolha, não tinha dinheiro, então fomos para ter com ele. E ele também aceitou, disse: não tem problemas, o valor é esse. E daí eu disse que voltaria numa outra época para poder assinar o contrato com ele e fazer o primeiro pagamento. Voltei depois de uma semana, já tinha alguns valores. Voltei uma semana
Fiz o pagamento, fiz o contrato. E ele ficou, o nosso advogado. Os outros pagamentos fui fazendo mensalmente. Algumas vezes falhavam, mas eu era sempre aquela pessoa, quando falha, vou lá ter com ele, olha, nesse preciso momento não tenho dinheiro. Ele também paciente, resolveu o meu processo. Quando ouviu a minha história, ele me disse, se você for bom no que explana aqui na tua história, tens o teu asilo aceite. E como Deus é bom, Ele quis que nós viéssemos por este caminho. As coisas também foram positivas. E depois da primeira corte, depois da primeira corte, ele marcou para a segunda, porque a primeira corte era mesmo só para se apresentar, saber mais ou menos do nosso Da do vossa nosso posição, endereço, nossa posição, onde é que nós vamos estar localizados, onde é que nós estávamos e tudo mais, se estávamos a gostar da cidade. Oh, sério, perguntam isso? Perguntou isso para nós, o juiz. Depois de um tempo, mudou-se a pessoa que poderia, o juiz, né? que O juiz com o caso. veio para uma menina. E como dizem sempre que as mulheres podem esquecer mesmo, vocês não vão passar. Tem sempre os negativos lá. Tem sempre os negativos, mas Deus estava no controle de tudo. Porque eu digo sempre assim, a minha vida é guiada sempre conforme Deus quer. Deus foi mostrando para o meu cunhado que vive em Portugal o meu documento com o Green Card. Ele ligou para mim e disse, olha o sonho que eu tive. Eu disse, é. E também lhe dou mando saudações para ele, o Yuri. Ele reside em Portugal, uma pessoa muito fixe. Foi também dado aquele apoio, aquela ajuda, né? Aquela ajuda moral, aquele help. E estamos aqui. E mencionaste bastante durante a tua abordagem que eres um empresário, já desde o lugar onde você saiu. Então, de uma forma ou outra, você pegou a função que você já exercia no teu país e trouxeste aqui. Como é que funcionou esse processo todo? Porque muitas das vezes sabemos que não é fácil. Você, no país onde você saiu, já exercia uma certa profissão e é muito difícil vir num novo país e continuar com a mesma profissão, porque muita coisa que tem que se provar, muita coisa tem que começar do início. Então, como é que funcionou esse processo todo de você pegar a profissão que você exercia no teu país e trazer num país novo e recomeçar tudo de novo? Certo. A minha profissão, eu sou empresário, né? Eu digo, comecei isso muito cedo, mas eu não sabia que eu era empresário. Comecei com a minha mãe. Eu vendia gelado de mucua. A minha mãe fazia gelado de mucua e eu vendia na porta de um colégio. Eu não sabia que aquilo estava já me impulsionar para entrar no mundo de negócios. Eu vendia e trazia já o dinheiro da minha mãe e ideias. Mãe, olha, vamos comprar mais um saco de mucua, vamos fazer isso. Dava sempre aquela ideia na minha mãe. Depois de um tempo, deixei de vender gelado de mucua, abri um que de bebida no meu bairro, onde eu vivia. Abri um bar, mas chamei um amigo para Te ajudar. trabalhar comigo, porque eu era funcionário, comecei a trabalhar numa instituição e não tinha como eu trabalhar e controlar o meu negócio. Chamei um amigo que não trabalhava na época, ficamos como se fôssemos sócios, mas eu é que trazia o capital, eu é que fazia quase tudo. Ele só ficava lá no bar, no nosso bar onde nós vendíamos a bebida. Mas depois de um tempo também, não demorou muito tempo, este meu amigo não tinha planos de evoluir. Ele fazia, quando eu não estou,
ele fazia o uso da bebida. Ah, Yeah, as pessoas gostam de evoluir. yeah, não gostam de evoluir. E tive que cortar os laços com ele. Como Oh, também eu já conhecia a minha esposa, na época era ainda namorada, ela me trouxe um plano de negócio. Disse: olha, eu estou a fazer uma formação de maquiagens e tudo mais. Quero abrir um salão de beleza. E eu sei que você tem dinheiro para pagar isso. Eu disse: está fixe, não tem problema, mas vamos abrir um salão de beleza. Eu disse mesmo isso para ela. Na época ainda éramos namorados, mas acreditei, Tem que ter confiança. acreditei e patrocinamos, abrimos um salão de beleza. Abrimos um salão de beleza no Muro Bento. Nesse salão de beleza, recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, na rua do salão de beleza, tinha lá um caso que aconteceu de uma jovem que morreu na multiperfil e a que namorava com um senhor, o senhor atropelou ela por de frente mesmo do nosso salão. Isso estava nas mídias sociais, também não sei como é que depois o caso ficou. Então, abrimos um salão no Muro Bento e eu passei também a ir lá no salão, porque eu faço de tudo um pouco. Quando estou a fazer um serviço ou estou a orientar alguém, gosto também de ir aprender aquilo. Então, eu virei o estucador, eu que coloquei todo o material que estava lá, fiz a instalação de todos os materiais que estavam lá. Como tinha também conhecimento de eletricidade, fiz a instalação de luzes, lâmpadas e tudo mais. O salão ficou bom. A minha esposa começou a tratar do negócio. Não parou só por aí. Ela também terminou a formação dela e começou a fazer serviços de atendimentos para noivas. Pedido, casamento, whatever que as pessoas solicitavam, ela começou a fazer esse atendimento. Na minha visão, não parei só por aí, vi abrir uma empresa com o nome de Easy Video Produções, que nós fazíamos reportagens do casamento. Fazíamos também reportagens do casamento. Juntei o útil e agradável. A minha esposa ia fazer maquiagem. E então, você fornecia os serviços de as filmagem, sabe? E antes da minha saída de Angola, eu estava já com planos de comprar um espaço. Cheguei de comprar um quintal para abrir um salão de festas, colocar salões de beleza, trabalhos de mídia aí embaixo. São visões grandes. Quer dizer, a visão era abrir um multiple in one. Yes. Quer dizer, lá naquele salão a noiva pode se preparar lá. E eu acho que também o que você mencionou é que muitas das vezes acontece aqui nos Estados Unidos. Certo. Quando você vai alugar um salão, normalmente o salão dele já vem completo. Já vem completo, a noiva sim. pode se preparar lá, o familiar pode se preparar lá. E seria também bom, porque não vai ter aquele, noiva atrasou, a fulana, a maquiadora não está a aparecer. Porque vai ser já um conjunto em um. Certo. Realmente gosto dessa ideia. Certo. Então, como ia explicando, no meu caminho aparece um amigo que atualmente é meu sócio, porque para além da Samar, a Samar é filho. A Samar tem pai, tem avós, porque Samar está aqui nos Estados Unidos, mas eu faço parte de um projeto tão grande em Angola, que é uma fazenda que tem o nome de Kibalas Grupo Produções, e é uma sociedade anônima. Essa fazenda está situada na província de Kwanza Sul, propriamente na fronteira de Malange e Kwanza Sul, no município de Mussende, se não me escapa, e é onde nós temos lá essa fazenda é tão grande, já temos escoado alguns produtos agrícolas para a capital, que é Luanda, mas, não obstante disso, também abrimos uma empresa com o nome de GAIT, que é Grupo Angola Investment Trading, que essa empresa tem o trabalho de quê? Nós prestamos serviços
entidades petrolíferas, colocação de pessoal e também neste ano estamos a progredir para áreas mineiras, compramos as máquinas, graças a Deus, e tem sido um pouquinho difícil, mas fizemos o possível para alavancar esse negócio, porque nós sabemos como é que é as nossas entidades em Angola, não dão, como é que posso dizer, não dão o crédito para jovens se não fores do partido. Então, mas não obstante disso, temos levado sempre o barco a um bom porto. Olha, realmente, com essa tua abordagem, nota-se que é um grupo de jovens que está a procurar trazer diferença na nossa sociedade, especialmente em Angola, porque sabemos que é um país que muitas das vezes tem aquela dificuldade do trabalho. E tem sempre daquela esperar do governo, quando eles vão lançar as oportunidades de trabalho para me se candidatar. Mas vocês, como jovens, vocês viram naquela vossa dificuldade procurar uma forma de empreender para que com aquilo que Deus vai vos proporcionar, vai abençoar. Por que não também chamar os outros para poder entrar neste negócio, para poder evoluir? E também notei que não, vocês não se firmaram só num tipo de negócio. Certo. Quer dizer, vocês é de tudo um pouco. Desde que tens tua capacidade de saber explicar teu negócio, vem, explica. Se nós vimos que é válido, podemos embarcar. Não Certo. se estou errada. Não, estás certa. Eu, como já mencionei, né, eu entendo de eletricidade, entendo de mídia, entendo de mídia, entendo de caminhonagem, motoristas de caminhões pesados. Quando eu viajei, vi para aqui, para os Estados Unidos, na época eu tinha uma fábrica de bloco de grande porte, mas tivemos que vender todos os equipamentos, estamos a pensar fazer alguns projetos aí dentro da fábrica de bloco. Aquilo está situado no bairro do Tecacuna, atrás do Quilamba. Tem lá um espaço, nós temos lá alguns hectares muito grande e tínhamos lá uma fábrica de bloco com aquela tipologia dos chineses. Mas eu era o principal lá na fábrica de bloco. Eu era o principal lá porque nós nos dividimos. Na verdade, a nossa sociedade está incluído com 5 pessoas, né? Mas as outras pessoas são crianças. Na época eu ainda não tinha filho, por isso é que não coloquei a minha filha lá. E também como nasceu aqui, estamos a preparar, quando um dia irmos para Angola, ela também vai ser anexada nessa conjuntura do nosso grupo. Mas os dois principais, que eu, Ndombele Sanati Agostinho e Dr. Leonardo Mulelo Cubango, que também é meu sócio, que é a pessoa que controla tudo desde a minha saída de Angola. Ele é que controla tudo, ele ficou o principal. Mas na fábrica de bloco eu era o principal. Mas quando saio, venho para aqui, deixei um vazio lá. A pessoa que nós colocamos não conseguiu controlar aquilo, então tivemos que vender o material para não nos trazer gasto desnecessário de valores, né? De valores, porque o meu sócio está mais ligado no sul de Angola. Não é bem no sul, aquilo é norte, né? Aquilo é norte de Angola, porque é Por conta quase da fazenda? Malães, a fazenda, sim. Então ele está mais ligado lá na fazenda e eu estava mais em Luanda. Tratava da situação de todas as documentações. Como já dizia, eu fiz muita coisa, relações públicas. Então, quando eu cheguei aqui nesse país, comecei a trabalhar numa instituição. Trabalhando nessa instituição, a minha primeira empresa onde eu trabalhei, estando aqui em Angola, eu trabalhei aqui no Ocast Milk, onde eu trabalhava, prestava serviços de... já não me lembro tão bem o nome,
Yeah, mas era pessoal que, com ideias básicas, nós fazíamos os serviços de loading, abastecer Os caminhões. caminhões de leite, porque também eu tenho experiências de caminhonagem, como eu já disse, e forklift, que é manejo de máquinas, jack pallet, tenho esses conhecimentos. Eu manejava essas coisas todas lá em Angola, na nossa fábrica de bloco. Então, no momento que um trabalhador não aparecia, porque nós sabemos Angola como é que é. A pessoa às vezes tem um óbito, tira 5 dias, fica em casa e tudo mais. Até óbito do cão e tudo mais. Mas aqui não tem esse Não, aqui benefício. não tem esses benefícios. E tinha dias que os operadores não vinham trabalhar. Oh. E ficava difícil para mim. Eu colocava a mão na massa, colocava a mão na massa. Por isso é que tenho conhecimentos de muita De coisa, tudo um de pouco. tudo um pouco. Se você me colocar numa área, eu vou saber como me adaptar, vou saber como fazer para mim subsair daquilo. Quer dizer, você pode ir em qualquer lugar do mundo, nunca vais passar fome. Não, eu nunca vou Essa é a passar fome, essência, nunca vou saber de passar tudo um fome, pouco. porque eu entendo mesmo de tudo um pouco. Tenho conhecimentos de eletricidade, tenho conhecimento de manejo de caminhões, né, motorista pesado, tenho conhecimento de manejo de máquinas, jack pallet e forklift, tenho conhecimento de, não sei se já mencionei eletricidade, Yeah. gestão, porque também fiz formação profissional de gestão de empresas, porque como gestor empresarial, então tinha que fazer de tudo um pouco. E também tenho conhecimentos de contabilidade. Ela é um multitask man. Yeah, E é bom realmente porque isso também te dá essa abertura mais ampla do que você pode se inclinar. certo. E muitas das vezes é isso. Às vezes um negócio é algo improvável. Muitas das vezes você não sabe onde é que vai dar certo. E tendo o Certo. conhecimento de tudo um pouco, você pode ir um pouco lá. Se não deu certo, ainda tem a chance de ir no outro. Se não deu certo, ainda tem a chance de... Até você encontrar uma coisa que vai dar sempre certo. Porque se você já tem aquele espírito de empreendedor, não tem como algo lá não dar certo. Certo. Como diz o Martin Luther King, tem umas citações dele que diz assim: se não consegues andar, vai se arrastejando. Yeah. Se não estás a conseguir se arrastejar, vai correndo. Se não estás a conseguir correndo, vai. Faz alguma coisa, estás a ver? O essencial é não ficar parado. Yeah. Faça qualquer coisa. No mundo empresarial é mais ou menos assim. Eu, quando cheguei aqui, estava a trabalhar. Na verdade, aqui nos Estados Unidos é mais fácil abrir um negócio do que Angola. Oh, sério? Sério. Tipo, em relação ao que especificamente? Na questão da papelada ou abrir um espaço? Como é assim que é mais fácil em criar negócios em Estados Unidos em relação a Angola? Certo, eu vou chegar até aí. Por que que eu disse isso? Eu disse isso porque em Angola nós sabemos como é que as coisas são. Os problemas, não vou citar os problemas que o nosso país tem, mas aqui na cadeira do teu office ou da tua sala, você pode criar uma empresa e ter resposta no dia seguinte, mas em Angola não. Em Angola requer gastar muito dinheiro, muito tempo. Sem contar as gasosas, mas que tens que dar. É certo, estás a ver? São essas coisas. Eu criei, nós temos uma ferramenta tão importante. Também entende-se, né? País do primeiro mundo. Angola ainda não. Angola ainda estamos a nos adaptar com quase tudo. Estás a ver? Estamos a nos adaptar com quase tudo. A partir do momento que eu cheguei nesse país, fui trabalhando na conta de ontem, estás a ver? Estando a trabalhar na conta de outras pessoas, eu não me sentia bem. Eu me tiravam do trabalho, ou eu sozinho saía, porque eu não estou acostumado a receber, eu estou acostumado a mandar. Trabalhava numa instituição porque houve alguma complicação com o meu colega, eu abandonei, eu disse no dia seguinte, já não vou vir mais, mandei lá uma carta.
peguei um outro serviço, trabalhei mais um tempinho, também não estava a me sentir bem. Não estava a me sentir bem. Na verdade, o que eu procurava é o tempo, porque aqui a oportunidade você consegue. A oportunidade são muitas. Mas eu não quero passar para os meus irmãos que estão em casa que aqui é só chegar, vão para não. Nada na vida é fácil, mas aqui é um pouquinho mais easy. E aqui é um pouquinho mais easy que em Angola. Por que é um pouquinho mais fácil que em Angola? Mas o que você vai precisar é o quê? É propriamente quando chegas, eu não tinha o domínio da língua, até agora não estou ainda tão esperto como poderia estar, não falo o inglês conforme o nativo fala, mas não obstante disso, não cruzei os braços para falar, não, só depois de eu começar a falar o inglês é que vou abrir o meu negócio. Não, diz que você consegue falar para eles, se comunicar certo, então você já pode fazer qualquer coisa. Para facilidade para aquela pessoa que não tem o conhecimento de como começar, se você ir na escola, né, como Adult Education, que é a escola que recebe quase todos os imigrantes aqui neste país, ou aqui nesse estado, se você ir para o Adult Education, lá vais aprender o inglês, depois de aprender inglês, vão te meter em business. Business, né? Tem business. Tem cursos opcionais tem cursos opcionais que você pode fazer. Se o teu forte for fazer um negócio, vai no business, tá a ver? Porque na verdade o empresário não se transforma, o empresário já nasce com isso. Isso já vem dentro de ti, é como se fosse a metanoia, a transformação que tem da borboleta, do catato para se transformar em borboleta. Ele tem aquela transformação que se chama metanoia, ele vai sofrendo uma transformação ao longo do tempo. É como o empresário, você já tem isso na tua genética, só assusta, foste fazer isso, foste fazer daquilo e tudo mais, e amanhã torna-se aquela pessoa grande. Não se vai a pessoa não se torna empresário porque quer começar, ter muito dinheiro, porque não, vou ter muito dinheiro. O empreendedorismo não é fácil. Eu tem vezes fico noites e noites sem dormir, principalmente nesse país. Por quê? Porque ainda não sou tão esperto na língua, mas faço o meu possível para entender, né? Para entender como é que são as coisas de empreendedorismo aqui neste país, mas também dou voto a todo aquele irmão angolano que tem um negócio ou que está a começar um negócio, que não fica só em pensar que não, vou fazer um negócio para a minha comunidade. Só para a tua comunidade não basta. Tem que fazer um negócio que vai ser para todo mundo. O americano vai aderir, né? Os nativos, a comunidade africana vai aderir. Quando falo da comunidade africana, estou a falar dos nossos irmãos de toda a parte de África, certo? Então, é mais ou menos isso. Realmente essa abordagem foi profunda e muito temática. Com certos temas que você abordou aqui, dizendo que o empreendedorismo não é só... Muitos pensam, vou abrir um negócio para mim ter um dinheiro extra. Para mim tem sempre, quero parar de trabalhar para os outros porque eu quero coisa. Porque muitas das vezes não é só abrir um negócio, abrir é fácil. Sim. Manter. Quantos mantém lá? É o problema. Eu já estou no mundo de empreendedorismo 15 anos. 15 anos. Eu estou com 38, vou fazer 38 anos este ano, então saí de casa dos meus pais desde muito cedo. Não vou contar naqueles tempos que a minha mãe me colocava para ir vender gelado. Não, aquilo só foi uma base. Só foi já uma introdução. Eu acredito que foi com aquela base que você conseguiu sentir aquele gosto do empreendedorismo. Certo. Até você me mencionou que, na tua cabeça você não olhava que eu sou empresário, mas eu estou abrindo só já um negócio para mim ter algo extra para me ajudar em casa.
mas que foi com aquela base que Yeah. onde tudo começou. Sim, onde tudo começou e aonde eu cheguei, aonde eu estou atualmente, certo? Foi aquela introdução. Uhum. A minha mãe, quando me mandava para ir vender o gelado de muco, era praticamente até beijinhos para ela. Eu sei que esse vídeo vai chegar para ela, porque Vai chegar a mamãe yeah, querida. quando você partilhar e algumas pessoas vão ver que me conhecem, vão lhe fazer chegar isso. E então, um beijinho para minha mãe. Te amo de coração por tudo quanto tens feito e fizeste na minha vida. Ela me colocou nessa coisa, ou naquela coisa de vender o gelado. Ela não tinha noção, mas também a minha mãe é uma empresária. Uhum. É uma empresária, né? Desde muito tempo ela fez negócio, nos sustentou com esses negócios. Quando estava já um pouquinho cansada, é que ela deixou de viajar, porque a minha mãe ia comprar produtos para Ponta Negra e outros lados de De Angola. África, de Angola também, e vinha, vendia lá na nossa casa. Então, ela já também era empresária desde essa época. E eu acredito que eu bebi um pouquinho da fonte da minha mãe e me tornei empresário. Mas na minha família, não sou só eu, tenho também a nossa irmã, que é caçula, que também tem esse sangue Então de. tá rolando no sangue. Yeah, Quer dizer, não isso parou rola só no mesmo. humano. Yeah, isso rola mesmo no sangue. E a minha esposa também, juntamos o útil e agradável, porque vem de uma família também de empresários, que os meus sogros também são empresários, Uhum. e a minha esposa foi criada com o negócio dos meus sogros, e até chegarmos até aqui aonde nós estamos foi por influência daquela coisa que Já estava brotava mesmo. sempre dentro de Yeah, já nós. estava, como você Não disse. queremos ficar parado de Aham. forma nenhuma, tem que se mexer. É, realmente, é isso que você falou, como já estávamos no sangue, aquilo já estava ferver, tem que sair de qualquer maneira. Certo. Então, como um imigrante, estando aqui nos Estados Unidos, como é que você começou a enxergar a oportunidade de negócio ao teu redor? Porque mesmo tendo uma base já essencial de fora ou do teu país, muitas das vezes é difícil você enxergar Uhum. aqui o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fornecer para eles. Como é que essa visão do negócio começou aqui nos Estados Unidos? Certo. Essa visão de negócio começou. Eu trabalhava numa empresa e nessa empresa me colocaram como supervisor. Me colocaram como supervisor e eu comecei a ver. E eu até dentro de mim mesmo cheguei na minha esposa, falei com ela. Esses camaradas se estão a me colocar como supervisor é porque nós temos aquela luz de Hum. líder. Eu disse isso na minha esposa. Porque não falava o inglês. Yeah, do Não falava nada, vamos te inglês. meter supervisor. Sim, me colocaram como supervisor. Eu disse para minha Esses esposa. querem me sugar. Esses camaradas estão a ver algo em mim. E é certo. Queriam mesmo me sugar. Sabe Esses por quê? sabem. Eu comandava uma empresa, uma fábrica de bloco. E bloco e manteiga, porque nessa empresa que me colocaram como Supervisor. supervisor, é uma fábrica de manteiga. Uhum. Bloco e manteiga é praticamente a mesma coisa. Por que vou dizer que é praticamente a mesma coisa? Bloco vem de uma máquina mecânica. Manteiga vem de uma máquina, como é que posso explicar? Mais sofisticada, mais digital ou analógico, né? Mas que é mais. Complexa, pode dizer. Não vou dizer complexa, mas vou dizer as duas, né? A manteiga e o bloco tem aquela coisa que tem que entrar nas formas para Sabe? colocar aquilo como que como é que posso dizer? É como se fosse amassar, porque o bloco, para você fazer o bloco, tens que colocar a água, tens que colocar também o que? O cimento, a manteiga, vais fazer o mix da manteiga e de alguns produtos, então
nesses dois que tem os mix. Aham. Tem os mix. Depois dos mix vai passar na forma. Aham. Então A aquelas. manteiga e o Os bloco blocos é tem. praticamente a mesma coisa, só que o bloco é mais Existe mais mecânica. técnica. Não, é mais mecânica, a manteiga é mais tecnológica, estás a ver? É mais sofisticada, é mais. O próprio termo me foge, mas aquilo tudo passava numa forma que eu, quando comecei a trabalhar lá, eu via como estou lá em Angola, porque a produção, o operador de máquina, o pessoal de pacotamento é quase a mesma coisa. Como você se revia lá em Como, Angola. sim, porque aquilo passa num tapete. E nós lá nessa fábrica de bloco, nessa fábrica de manteiga, aquilo, o que que acontecia? Tem uns tapetes, Uhum. e aqueles tapetes, como tem linhas, aquilo passa num sentido. O camarada lá se perdia sempre. Nós tivemos que parar sempre a fábrica, por quê? Porque eles se perdiam sempre, eles colocavam o tape, né, que é a fita cola, mas aquilo, como passava do outro, no sentido inverso, e o que que acontecia? Aquilo ficava uns minutos, quebrava. Ficava uns minutos, quebrava. Eu não sabia ainda falar bem o inglês. Mas as técnicas já estavam lá. Eu já via, e eu falava com o Josué, o meu amigo, que fala bem inglês. Josué, isso que ele está a fazer, eu se ir lá pegar, vai dar certo no momento. Josué, não, isso não é teu trabalho. Mas eu não ficava bem. Eu não ficava bem, até que um dia fiquei nervoso. Foste fazer. Fui fazer, a máquina stopou, eu fui lá, fiz, coloquei o tape do sentido inverso, porque eu já tinha esses problemas lá na nossa fábrica. Então, quando rebentava, nós colocávamos aqueles pneus são pneus, são tapetes feitos com pneus de caminhões. Nós colocávamos no outro sentido, eles aqui estavam a inverter. Então, eu fui para lá, fiz aquilo, o meu chefe estava a me gritar naquele momento, eu não quis lhe ouvir. Eu lhe disse, deixa só tentar. Let me try, one second, one second. Eu não sabia falar bem inglês naquele momento, mas fiz. Minha irmã, desde aquele dia até a data que eu saí, Aquela máquina nunca deu, deu problema. nunca mais se topou. E eles começaram a reconhecer, Uhum. começaram a vir. O chefe me perguntou, onde é que você aprendeu isso? Eu chamei o Josué, porque eu não sabia, o Josué era já meu intérprete. Eu disse no Josué, eu sou gerente de uma fábrica de bloco em Angola e tudo que nós estamos a fazer aqui é a mesma coisa. Pô, mas que muitos deles pensam que nós já saímos de uma coisa tipo bem mal, ali dá uma sofrência. Cada um tem uma história, né? Mas nem todo mundo saiu da sofrência. Não, nem todo mundo, estás a ver? A imagem deles é que esses que estão a vir de África vivem nas árvores. Nas árvores, não sei o quê. Meu leão é o pet. E sucessivamente. Então, eu disse que fiz aquilo. Depois de um tempo também, no mesmo dia que me chamaram para conversar, depois de uma semana, outro dia voltaram a me chamar. Ah, não, queremos que você seja o quê? O supervisor. Eu disse, eu vou pensar. Ias pedir para te aumentar em salário? Não vou ser supervisor de graça, com o mesmo salário. Não me aumentaram o salário, eu disse, vou pensar. Isso é injusto. Não me aumentaram mesmo o salário, foi o motivo que me fez sair. Claramente, isso é mais que óbvio. Fiquei, eu disse, vou pensar, depois de uns dias lhes dei a resposta, não tem problema, eu aceito. Mas como também o inglês não era aquele tão que não falei do salário, porque você não consegue se exprimir, estás a ver? Você não consegue se exprimir. Por isso que um dos conselhos que eu sempre dou nas pessoas, quando você chega nesse país, primeira coisa mais essencial que você tem que fazer, faz a língua que aquele país está a falar, porque você não vais vender, não vais trabalhar só com a tua comunidade. A comunidade angolana são 5 que prestam, que querem serviços de carpete. Então você não vai trabalhar só com a tua comunidade, você quer trabalhar para todo americano, do norte ao sul, todos os cantos. Então são essas coisas que me fez
Saí daí daquela fábrica, comecei a fazer os meus negócios. Mas quando saio daí, vou para a FedEx, comecei a trabalhar. Eu precisava de tempo. Comecei a trabalhar como entregador, porque na FedEx a lógica deles era o quê? É quanto mais rápido você termina o teu trabalho, vai abandonas o carro deles, vai fazer tuas coisas. Então comecei a trabalhar com a FedEx, eu chegava, entregava todos os meus pacotes, fazia de tudo para ter tempo para me resolver das outras minhas coisas. Comecei a fazer isso, mas depois de um ponto, depois numa época eu vi dar conta, eu disse não, vou deixar de trabalhar na FedEx, vou procurar só um trabalho mais calmo, mais simples, que me facilita. E apareceu uma oportunidade para trabalhar também no Portland Public School, na área de manutenção. Então, entrei lá, comecei a trabalhar com eles e tive mais tempo para começar a fazer as minhas coisas. Não obstante disso, o que é que eu faço? Vou lá mesmo a ele, a instituição que me recebeu para trabalhar com eles, apresento a minha proposta. Tem que ser visionário! Proposta, me deram uma oportunidade e ainda estão para me abrir mais oportunidades. Amém! Estás a ver como é que as coisas são? Então, eles depois começaram a dar conta, e eu tenho a certeza que eles dão conta. Esses africanos já são expertos aonde saem. Eles sabem! Já são expertos aonde saem. Só vem aqui, a única coisa que eles mata é a língua. Estás a ver? Aqui, se tivessem a falar português, não brinca. Quem vai mais ir na escola? A maior parte das pessoas já são graduados e tudo mais. Estás a ver? Então, é mais ou menos isso. Realmente isso já tem que ter visão. Tem que ter visão para você poder ver as oportunidades nas pequenas coisas. Aqui tem muita oportunidade. Você acha que os nossos irmãos vejam oportunidade da maneira que você vê? Bem, não é bem da maneira que você vê, mas será que eles conseguem chegar à oportunidade nos locais em que eles se encontram? Porque eu acho que muitos ainda têm esse... Não que é mau, é normal. Sim. Mas ainda muitos aqui têm pensamento de ser funcionário. Como em Angola, ser funcionário do Estado era um objetivo. Sim. Muitos continuam com essa visão. Então hoje em dia, eu só quero ser funcionário, ter um lugar onde eu vou ganhar meu dinheiro, já estou bem. Será que você acha que os nossos irmãos imigrantes conseguem chegar às oportunidades de negócio? Isso é uma boa questão, mas são poucos. São poucos. Não vou dizer que não tem pessoas que conseguem encarar isso como uma oportunidade, né? Onde eles estão a trabalhar, mas somos ainda poucos. Tipo, eu quando entrei lá no Portland Public School, encontrei oportunidade aonde? Aqui, a maior parte das escolas tem muitos carpetes. E as equipas que lavam aquilo não têm assim muita capacidade. Eu não era expert nessa matéria, mas fui praticando. Hoje em dia sou especialista. Eu sei fazer as misturas dos produtos para fazer o quê? Para tirar que é de pastilha. E também estamos num país que tem já todos esses produtos, estás a ver? É só você saber, vai investigar. Eu faço isso. Eu investigo muito no chat GPT, eu investigo muito no YouTube. O Google da agora. É o nosso Google que tem nos facilitado muito, Gemini, então é o meu assistente até. É o meu assistente. Eles estão usando já para transformar foto, tá vendo? Não sei aqui. Tá usando para fazer negócio. Você só quer ficar bonita, ter corpo sexy, para estar junto com teu companheiro. Também usa a inteligência artificial para fazer negócio. Certo. Se você não sabe fazer uma carta profissional, ele vai te mostrar como você fazer, como você solicitar uma oportunidade de negócio para uma instituição. Ele te mostra. Muitas das vezes nós estamos só focados no, não, vou fazer isso para... Não.
aquilo já te dá ideias de negócios. Hoje em dia, se você ir lá, só quero fazer isso. Já vai te dar os negócios mais fácil, com quanto você pode abrir esse negócio. Yeah. Yeah. Então, ajuda bastante, né, em você abrir a oportunidade de negócio. Nos outros tempos, tínhamos que consultar nas pessoas, né, que entendem dessa matéria. Mas hoje em dia Hoje não em dia precisa. a informação é até uma forma mais ampla. Yeah, Está mais acessível fácil. para todo Todo mundo mundo. e não há desculpa. Se você tem um telefone, está até tempo de ir no TikTok. Por que não pode ter um tempo aí? Bate um papo com o ChatGPT acerca de negócios. E Certo. de uma forma, talvez ele pode te dar oportunidades para ver, né? Porque às vezes as pessoas têm aquele espírito empreendedor, mas às vezes falta de ideias, medo, repreensão. Ah, não, a língua. Como você disseste, você não esperou até aprender a língua para começar, porque às vezes o aprender não vai vir nem hoje nem amanhã. Estás a ver o peixe? O peixe já nasce filho de peixe. Ah, Yeah. Quero dizer com isso o quê? Quero dizer que o empresário já nasce empresário. Aquilo já está em ti. uhum, Só esperas por momento oportuno para você ganhar o espaço. yeah, Yeah. Então é mais ou menos isso. uhum, É mais ou menos isso. Eh, eu cheguei aqui, fui vendo as coisas devagar e bem e não ficava confortável em ser mandado. uhum, Yeah, não ficava confortável em ser mandado e comecei a ir atrás das minhas oportunidades. Comecei a ir atrás das minhas oportunidades, como fazer para resolver, né, as minhas necessidades uhum. e fui buscar tudo. Fui pesquisando como posso fazer isso, posso fazer aquilo, e até aqui estamos. Temos feito o máximo e o possível para agradarmos os nossos clientes, Uhum. porque eu sou daquele tipo de pessoa, tenho que Uhum. se mexer para conseguir chegar aonde eu quero chegar, porque também eu não gosto de ficar estático nem parado. Yeah. Tenho que se movimentar. Para alguém que já teve, que tem uma certa bagagem do ramo empresarial, também é muito difícil mesmo ficar parado e epa, ficar estagnado com os trabalhos. Muitos trabalhos daqui são monótonos. Você vai no Certo. trabalho fazer a mesma coisa. Se você não tiver aquela mentalidade, quanto tempo você vai dar naquele trabalho? No princípio da nossa conversa, mencionaste Samar. Samar é filho. Samar? Certo. Samar é vossa filha, assim, no sentido de filha, a pessoa. Afinal, o que é Samar? Certo. Samar é a empresa que eu estou a representar aqui. Atualmente sou o CEO, sou o primeiro CEO. A minha esposa é a segunda CEO, porque temos um time de. Nesse preciso momento Uhum, somos três pessoas representantes da Samar, então temos feito o máximo e o possível para avançar com Samar. Eu quando mencionei que Samar é filho, porque Samar tem os seus pais, né, uhum. que é a Gaite, eu diria que até é neto, porque para além de Samar tem a GAITE, a Kibalas Grupo e as outras instituições, se bem que nessas outras minhas empresas tem uma que depois eu tive mesmo que fechar, que é a Easy Video Produções, que era algo que eu precisava estar aí acompanhado para o passo, mas não foi possível. Samar, eu sou especialista em lavagens de carpete. Tenho no meu background clientes como os Citizen daqui, né?
e todas as comunidades. Eu presto serviços nas comunidades como ruandesas, presto serviços nas comunidades como os angolanos, congoleses e americano, até nos hispanos eu presto serviço que é concernente a lavagens de carpete. Como é que vocês usam o método para publicitar o vosso negócio? Porque, epa, aqui muitas das vezes não podemos esperar aquele do marketing boca a boca, esperar o outro falar. Então, Certo. qual é o método de marketing que vocês usam para publicitar a vossa companhia? Ok, eu publicito nas redes sociais. Então, deixa a tua rede social aqui para Ok, procurarem. no TikTok é mesmo só Samar, Aham. Samar General Service, vai aparecer já. Yeah, vai aparecer. No Facebook também, Samar General Service. Instagram, Samar Cleaning, também vai aparecer. Yeah, nós publicitamos no, no, no Facebook, patrocínio, né? Nós patrocinamos ADS, que é para impulsionar ou para encontrar mais Então, qual é o clientes. conselho que você pode deixar para este jovem que muitas das vezes tem aquele pensamento, aquela ideia, eu quero abrir um negócio, quero abrir um empreendimento, mas tem um medo, a língua, não, a língua eu não sei falar muito bem, não, vão pedir muitos documentos. Qual é o conselho que você pode deixar para essas pessoas? Ok, primeiramente é se capacitar, bater as portas, deixar as cartas, apresentar o meu negócio, que uma das coisas até que eu estava já a esquecer, que eu também trabalhei como promotor de vendas. Onde? Aqui nos Estados Unidos? Não aqui nos Estados Unidos, em Angola, Não sei em lá. farmácia. Meu Deus, nossa, ele é uma empresa completa. Então quer dizer que esse podcast é muito limitado. O tempo aqui está sendo muito limitado para ele. Porque estamos a veja que é muita informação que deve ser passada aqui. Yeah. Então, claramente, convites mais virão. Certo. Porque é muito bom que jovens que. Porque o bom é disso, você não está a se limitar ou a oprimir, tipo, os irmãos. Porque aqueles irmãos, não quero partilhar porque vão me roubar a ideia. Eu não quero partilhar porque, o outro também vai querer fazer, eu quero ser o único. Todos podem começar, Certo. mas o manter é que é difícil. Quantos é que vão manter? É isso, Aí isso. está a essência. Então, qual é o conselho que você pode deixar para este jovem que muitas das vezes tem aquele pensamento, aquela ideia, eu quero abrir um negócio, quero abrir um empreendimento, mas tem um medo, a língua, não, a língua eu não sei falar muito bem, não, vão pedir muitos documentos. Qual é o conselho que você pode deixar para essas pessoas? Ok, primeiramente é se capacitar. Yeah. Se você se capacitar, encontrar, né? Se você encontrar oportunidade numa determinada área, conforme eu fiz, me capacitei. Me capacitei na lavagens de carpete. Eu fui ver, a maior parte das pessoas estão a fazer sempre empresas de limpezas básicas, não sei o que. Eu disse, não, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Qual é a coisa que muitos não estão a fazer? Então fui encontrar, limpezas são as empresas que têm facilidade de você abrir. É um pouquinho expensive, né? Um pouquinho caro você abrir uma empresa, mas porque por carpete você tem que comprar máquinas para fazer a lavagens, né? A lavagens do que. E fui assistindo podcasts e também consultei, paguei uma aula online para me especializar. E tive que ir 2 ou 4 vezes que eu fui para Boston ter Para fazer uma formação. para fazer essa formação, ter com essa pessoa. Fiz a formação, recebi o meu certificado e depois vim aqui, comecei a fazer como? Fiz primeiro na minha casa. Para experimentar, tem que experimentar. E fui praticando. Quando fui na casa do cliente, aquilo já estava na minha cabeça. E até hoje. Digo que sou especialista nisso porque já é algo que eu faço todos os dias. Porque a prática faz o mestre. Sim, realmente. Yeah. Então, é só avançar.
Então, você que quer abrir um negócio, um empreendimento, também tem a capacidade de se capacitar. Não é só falar que quer abrir um negócio, também tens que ter aquela essência. Tens que ter pelo menos uma base. Só porque você sabe trançar cabelo, já queres trançar cabelo, também vai fazer um curso. Para a pessoa também, quando vi, tem, essa não tem conhecimento. E qual é a pergunta que você esperava que eu te perguntasse, mas não fiz? Eu acho que é os erros, não? Yeah. Quais são os erros? Ok. Os erros são muito. Quando você abre uma empresa, tens que licenciar para o governo estatal ou federal saber que tem uma instituição em nome de Cicrano. Tem que pagar imposto. Sim, tem que pagar os impostos. Tem que cobrar no final do ano. Tem que pensar grande. Tem muita gente que tem negócios aqui, mas eles não vão licenciar essa instituição. Yeah. A Samara é licenciada, paga imposto. Tá ouvindo, né? Yeah, é licenciada, ainda é bebê, mas paga imposto. Todos os final do ano paga o imposto. Você sempre debaixo da mesa, até nos negócios. Não, Vamos vos caçar. não dá para fazer isso. Se você pensa em abrir um negócio, faça da forma mais certa. Atualmente as coisas não estão bem nesse país. Yeah. Já imaginaste você mandar alguém para ir trabalhar no teu sistema depois essas pessoas terem problema? Eu nesse preciso momento, se vi, tenho meus documentos que me defendem e pago os meus impostos. Yeah. Epá, os erros são muitos, mas infelizmente o tempo é pouco. Mas muito obrigado, Sanati, por ter aceitado o nosso convite e participar aqui no nosso podcast. Claramente convites mais virão, porque é um jovem que tem muito a partilhar para a nossa comunidade e não só. E realmente eu gostaria de ter aqui mais uma vez para a gente continuar a nossa conversa. Simplesmente tem que marcar de novo. E muito obrigada a você também por ter assistido o nosso programa até o final. Não esquece de dar like e comentários. Por favor, o teu like, o teu comentário é a nossa motivação. Se você não dá like, se você não dá comentário, como é que a gente vai estar aqui? E claramente sugestões de temas, porque vocês são o nosso público, vocês são a nossa visão. Se vocês nos passarem aquilo que vocês gostariam de ouvir, a gente estará disposto para poder estar aqui e fornecer tudo o que vocês quiserem. E claramente, não esqueça que você também pode ser um convidado neste podcast. Simplesmente manda uma mensagem na minha DM, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Rita Machoia Miguel, e eu estarei aqui disposta para te receber, porque a tua história é motivação para alguém, como o nosso irmão teve uma jornada ampla. Essa história eu acredito que vai trazer motivação para alguém e claramente eu, como a host do programa, Rita Miguel, este é o Diário de um Imigrante. Beijinhos!